Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo. Veja o que preparamos para você. Eu visitei uma fazenda em Heliodora, no sul de Minas Gerais, que abriu os métodos utilizados por pesquisador para atingir a excelência na produção de cafés. E a história dos produtores que foi marcada pela responsabilidade social. O casal cedeu uma área para a construção de bairro para trabalhadores rurais e ainda ajudou com as obras. São 68 lotes, dos quais 50 ou 52 são funcionários ou filhos de funcionários ou ex-funcionários da fazenda. Alerta: nova praga é detectada e traz ressecamento das pastagens. Nós sabemos que ela está no território nacional, em várias cidades, em vários estados já. E tem a meteorologista Amanda Souza falando do clima para os próximos dias. Será que vem chuva por aí? Por enquanto, não há expectativa para mudanças no padrão. Falta de chuva, principalmente no Brasil Central. Alerta: nova praga é detectada em pastagens brasileiras. Diferente da cochonilha, já conhecida entre os produtores, a nova praga possui um ciclo diferente e ainda não se tem controle efetivo. Os estudos apontam que ela se dissemina com facilidade e já existem registros de ocorrência em vários estados. Nós sabemos que ela está no território nacional, em várias cidades, em vários estados já tive relatos de ocorrência lá no norte, já tive relatos de ocorrência no sudeste, na nossa região no centro-oeste. Essa cochonilha nova, ela é diferente morfologicamente da outra, é uma outra espécie, né? E ela ataca em outros locais. A já conhecida, ela atacava mais nos nós das plantas, né? E essa daí não, você vê elas nas folhas, na parte de baixo das folhas, na parte de cima das folhas e nas hastes também. Então, são pragas diferentes. Ela fica no campo durante o ano todo e em 39 e 40 dias ela completa um ciclo. A gente pode ter, então, até 9 gerações durante o ano. Nós ainda estamos fazendo estudos em relação tanto às perdas que essa cochonilha pode causar, quanto ao que se fazer quando detectar essa praga. Por enquanto, só observar mesmo, se possível, encaminhar para nós esse registro, né? Olha, está ocorrendo assim no meu pasto, pode encaminhar que a gente registra, a gente vai sabendo onde ela está ocorrendo e isso vai subsidiar mais pesquisas, né? Fabrícia explica que no começo a praga foi detectada apenas em um tipo de cultivar e recentemente encontrada em outros tipos de capim. A pesquisadora lembra que a praga, identificada como uma nova cochonilha, traz o ressecamento das pastagens. Quando a gente via de longe esse piquete onde ocorreu onde teve essa primeira ocorrência, né, a gente via alguns pontos amarelados no capim, né, bem de longe. Chegando próximo, nós conseguimos ver que as folhas elas estavam amareladas, e algumas folhas já secas, e que nessas folhas a gente enxergava várias pontuações brancas. E aí, chegando próximo e observando no microscópio, a gente viu que tratava-se de uma cochonilha, né? E depois a folha vai secando, e aí dá aquele aspecto de pasto todo seco, né? Então, aí é que você tem o dano dela, né? Que reduz a produção, que você perde a área, né? Para você alimentar o gado, e essas consequências, né? Quando a gente tem redução de área de alimentação do gado. E como desafio do produtor tem sido o clima, vamos chamar a Amanda Souza para trazer as informações da previsão do tempo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. Manutenção do tempo seco em grande parte do Brasil. Por enquanto, não há expectativa para mudanças no padrão. Falta de chuva, principalmente no Brasil Central. Aliás, essa falta de chuva vem desde o ano passado. A irregularidade dessa chuva, a má distribuição das precipitações. E isso vem agravando vários setores no Brasil, principalmente o agro, baixos índices de água disponível no solo. Mas o setor hídrico também,
a crise hídrica instalada principalmente na região sudeste. E por enquanto não há grandes expectativas para mudanças nesse padrão. No decorrer desta semana, tempo firme ainda na maior parte do Brasil. Condição de céu claro, ensolarado, pouca presença de nebulosidade. A expectativa para a chuva, principalmente em áreas mais ao norte do país. Na região norte, tem previsão para pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria. Na região nordeste, também deve chover na faixa norte e na faixa leste. Isso por conta de instabilidades em altos níveis na atmosfera. Mas a novidade no decorrer desta semana é o retorno da chuva em áreas da região sul do Brasil. Aliás, o padrão daqueles dias consecutivos de tempo muito seco em áreas do centro-sul agora começa a mudar. Mas isso na região sul do Brasil. Aliás, a semana já começa com expectativa de chuva entre a metade norte gaúcha, Santa Catarina e o estado do Paraná, por conta de instabilidades em altos níveis. São pancadas de chuva que não devem durar muito tempo, mas sim podem provocar acumulados significativos, principalmente em áreas do estado catarinense. Inclusive, não se descarta o risco de algum transtorno. Essa chuva pode vir acompanhada por descargas elétricas, eventual queda de granizo e ventos de moderada a forte intensidade. No entanto, essa chuva não será muito duradoura, mas já vem outra logo em seguida. Isso por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Então a chuva começa dessa vez, principalmente a partir de terça-feira, no Rio Grande do Sul. E isso no oeste do estado. De novo, pancadas de chuva que podem ser fortes, não se descarta o potencial de temporais. E depois, a semana deve terminar com a formação de uma frente fria. Aí sim, um sistema bem organizado. Duas áreas de baixa pressão atmosférica darão origem a um novo sistema frontal. Então a chuva começa na sexta-feira em áreas do Rio Grande do Sul, deve se espalhar por todo o estado. Dessa vez a chuva começa em áreas aí de fronteira com o Uruguai e vai avançando pelo Rio Grande do Sul. No decorrer dos próximos dias, uma frente fria que vai chegar na altura do estado de Santa Catarina, na altura do estado do Paraná também. Ou seja, são 3 episódios de chuva previstos para esta semana, mas que por enquanto ainda ficam restritos na região sul. Áreas do sudeste, do centro-oeste e grande parte aí, principalmente das áreas produtoras do Mato Piba, continuarão sem chuva. O tempo seco ainda deve continuar. Oi, gente, eu estou passando aqui para conversar com vocês sobre uma tecnologia de adubação que é o Ciclus, o fertilizante de liberação lenta de nitrogênio, gradual e constante. Essa tecnologia vai liberar nitrogênio para a planta, garantindo mais produtividade. O produtor não precisa se preocupar com o clima na hora de fazer a aplicação e, além disso, consegue reduzir custos com a mão de obra. Gente, é uma tecnologia e tanto, ainda mais vendo esses momentos difíceis que estamos passando com relação aos problemas climáticos. Então acompanhe comigo esse vídeo que mostra o benefício dessa tecnologia. Era uma safra alta e a outra baixa, né? Agora ficou mais homogênea. Está muito acima do que estava antigamente. Está mantendo a lavoura nossa bonita o ano inteiro, melhorou a produtividade, tudo por tudo foi bom. A lavoura hoje está produzindo média de 40 a 50 sacos por hectare e com custos bem menores, né? Quando a gente chegou a jogar o Ciclus, a resposta é muito rápida, o encolhamento dele e o crescimento dos ramos, entendeu? Melhorou a produtividade, peneira e a lavoura saiu da colheita mais estruturada, né? Essa nova tecnologia de fertilização nos trouxe muito benefício tanto no operacional como na qualidade técnica do produto. O Ciclus ele tem uma qualidade muito grande, né? De você ter a tranquilidade, não ter que estar entrando toda hora com trator, né? Diminuindo esse gasto de mão de obra, óleo diesel, né? Diminuiu muito o gasto. Está sobrando mão de obra para fazer outras coisas que precisava, talvez apertava. Está levando o serviço mais controlado. É uma adubação só, uma vez só que você gasta com os trator, com a máquina, óleo diesel que não está barato. Então nessas lavouras você vai cortando custo, né? Porque você entra menos vezes na lavoura para aplicar ele, você joga ele no solo lá, só espera a chuva chegar. Então nós podemos trabalhar com um pouco mais de folga e dar prioridade em outras áreas
quanto seria a aplicação do convencional, né? A conta é simples de fazer, né? Uma só adubação, feita sem correria. O Ciclus foi uma das coisas boas que aconteceu na nossa vida. Ciclus, o fruto da produtividade. Vamos agora dar um play nas notícias do agronegócio pelo Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a nova estimativa da produção brasileira de grãos 2020 e 2021, que deve ficar em 254 milhões de toneladas. O número aponta uma queda de 1,2% em relação à safra anterior. Segundo a Conab, houve um aumento de 4% na área plantada, mas as condições climáticas, como a seca e a geada, impactaram fortemente as lavouras. Outro destaque do levantamento é o milho, que teve a estimativa da segunda safra reduzida para pouco mais de 60 milhões de toneladas. Um volume que é cerca de 19% menor do que foi colhido no safrinha de 2020. Lembrando que a Conab havia estimado uma produção de 79 milhões de toneladas no início do ano. O Conselho Deliberativo da Política do Café aprovou essa semana a criação de uma reserva no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais através do orçamento do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, FUNCAFé. O recurso deve atender os produtores que tiveram as lavouras atingidas pelas geadas do mês de julho. Após o surgimento de um caso de peste suína africana na República Dominicana, a Associação Brasileira de Proteína Animal, com outras 21 organizações nacionais e 18 países da América Latina, anunciou a criação de um comitê continental. O Comitê de Peste Porcina Africana tem o intuito de conscientizar os países contra a doença e deve lançar em breve a campanha Todos contra a Lapa, com ações junto aos produtores rurais. E as portas internacionais estão cada vez mais abertas para o mercado do produtor brasileiro. Negociações bilaterais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento resultaram na marca de 150 novos mercados abertos para produtos brasileiros em 43 países diferentes. E do total deste mercado, 74 são nas Américas, 57 na Ásia e 18 na África e 1 na Oceania. Estamos no município de Eliodora, no sul de Minas Gerais, para contar um pouco da história da Carmo Estate Coffees. Essa fazenda que vem trabalhando a produção de cafés especiais. Hoje nós vamos entender todos os processos sobre a secagem dos grãos. Aqui nós criamos os filhos. Eles foram batizados aqui, quase todos os três casaram-se com cerimônia aqui na fazenda. Então, e essa casa, a razão dela ser é muito para reunir os filhos, a família e os amigos. A fazenda tem muita história, mas eu acho que também tem muita história assim, do quanto que a fazenda original, quando eu cheguei me assustei com N coisas que eu não conhecia, né? Como ela foi crescendo e foi se aprimorando. Eu pergunto isso muito para o produtor. O que é isso aqui? Café, professor. Eu falei, não, isso é o seu dinheiro. Que dependendo do que você fizer aqui, em uma noite, você perde de 100 a 200 reais por saca de café. Aqui é o centro da fazenda, que começou aqui nessa área, com as primeiras compras do meu pai em 45. E minha tia chegou até a morar aqui. Essa casinha, ela é onde meu pai, solteiro ainda, ele guardava o café, armazenava o café e beneficiava o café aí até durante a noite. E punha o jipe dele ali do lado de fora, o jipe usava o motor do jipe para movimentar a máquina de benefício. Eu nunca me envolvi com a parte da produção da fazenda, mas eu tive assim folha branca do Túlio para poder trabalhar o social na fazenda.
campanha de água filtrada, campanha de inverno, ajuda na merenda da escola, que tinha uma escola no povoado, e acabou com essa coisa do projeto da casa própria, dos nossos funcionários. Há uns 15 anos atrás, a gente pegou uma ponta da fazenda e fez um loteamento na roça, tá? E foi incentivando os nossos trabalhadores que eles podiam adquirir o terreno, eles pagariam dentro, assim, se trabalhava 5 anos, o preço era X, 10 anos era X sobre 2, 15 anos era X sobre 4, a gente dividiu tudo e ainda assim a gente ajudava com toda a madeira, transporte de material, areia, para construir as suas próprias casas. Este ano eu finalizei, a gente conseguiu formalizar o loteamento e são 68 lotes, dos quais 50 ou 52 são funcionários ou filhos de funcionários ou ex-funcionários da fazenda. E agora vamos acompanhar essa visita para entender tudo o que é feito aqui dentro da fazenda com relação à qualidade. A Carbo Estate já vem com um histórico de qualidade, de produção de cafés especiais já há muitos anos. E depois que nós iniciamos o trabalho aqui, nós buscamos fazer ajustes, nós buscamos fazer algumas recomendações e algumas inovações, né? Uma delas, inclusive, Túlio, é uma história interessante, né? Que os japoneses gostaram tanto do café produzido aqui, que resolveram fazer uma edição especial lá no Dia dos Pais, lá no Japão, com um café seu aqui produzido a partir daquela técnica de cafés naturais, secados grão a grão. O Borém veio, me ensinou um procedimento de como fazer e eu dei àquele procedimento o café natural Borém. E quando o japonês, o cliente veio aqui, ele provou aquele lote natural Borém e a partir daí ele só quer o lote natural Borém de todo ano que a gente faz. E eu quero aprender tudo que é feito aqui, então vem comigo. Com toda essa demanda por cafés fermentados, nós passamos a fazer estudos lá na universidade durante mais de 5 anos. E aí, esse ano, nós fizemos a proposta para o Túlio, ao invés de fazer fermentações de pequenos lotes, fermentações de lotes maiores, com um monitoramento de temperatura, que aqui nós temos um sensor que está no centro da massa, essa superfície está mais fria. Não adianta eu chegar com um termômetro com mira laser aqui, que ele vai detectar uma temperatura muito baixa. Esse café, logicamente, ele vai estar todo fechado, encoberto com a lona. No momento de fazer o abastecimento de cada bag, é medir, em média, das frutas maduras, o Brix, né? Então, em geral, o café começa com 22, 23, 24, às vezes até 28. E nós limitamos aqui para 15 a 17 graus Brix. É o mínimo. Quando ele atingir 15 a 17, a gente interrompe a fermentação. É um dos parâmetros. Nós estamos monitorando a temperatura do lote. Precisamos medir 9 da manhã e 3 da tarde e ter uma planilha de acompanhamento dessa temperatura e vamos acompanhar a elevação da temperatura. Lembrando que esse café foi colhido, passou pelo lavador, retiramos toda a porção boia, café, roncolho e nós limitamos a um máximo de 10% de verde aqui. Por quê? Porque após esse processo de fermentação nós vamos despolpar e no despolpador nós vamos retirar esse verde. Como aqui nós estamos buscando esse equilíbrio entre custo e máxima qualidade, estamos optando pela fermentação natural, com controle de temperatura, Brix e tempo,
No máximo, quanto tempo que esse café vai ficar aqui? Nós vamos limitar o máximo a 72, 76 horas. Temperatura nunca superior a 32 graus. Então nós vamos ter um pequeno aumento, é desejável. Na hora que ela estabilizar, interrompe. Não chegou nesse patamar e ultrapassou 76 horas, interrompe. Subiu, chegou no patamar, o Brix chegou em 17, interrompe. Isso aqui não é uma receita para garantir cafés de alta pontuação. São boas práticas para não deixar o café estragar. Lembrando que, no caso aqui do Túlio, da Carmo Estate, este café vai passar pelo despolpador, nós não vamos remover a mucilagem, ou seja, vamos fazer um honey e levar para uma secagem lenta. A secagem, quanto mais lenta, melhor. Mais incrível fica o honey. Agora nós estamos num horário em que inicia-se a abertura das leiras, né? Porque eles estão permanecendo em leiras durante a noite, porque todo café fermentado ou natural, nós precisamos ter em conta que a secagem é um ponto-chave para a produção de cafés especiais. Então o que nós temos feito aqui na Carmo Estate Coffees é exatamente a trabalhar com a etapa de secagem de tal forma que essa secagem seja gentil, que ela seja mais delicada e principalmente trabalhando com repouso. E esses períodos de repouso para que a secagem seja lenta, contínua e que os benefícios obtidos na fermentação sejam potencializados na secagem. Ele foi enleirado ontem às 3 da tarde para exatamente repousar e toda a energia que ele recebeu durante o dia, essa energia lentamente ser utilizada para remover a água do grão, para que a secagem seja contínua, evitando rupturas dentro da semente do café. Agora nós vamos abrir, como está acontecendo aqui. E é que horas? 9h50. A partir das 9 horas nós iniciamos a abertura desse café. Só que nós precisamos prestar atenção que quando se abre a leira no dia seguinte, a espessura da camada tem que ser a que estava no dia anterior. Então nós vamos iniciar uma secagem com a camada fina, praticamente de grão a grão. No caso do café em pergaminho, no segundo dia nós vamos dobrar, no terceiro dia vamos fazer uma segunda dobra e no quarto, quinto dia uma terceira dobra. A partir daí não dobramos mais, seguimos o café com essa espessura, rodando 16 vezes por dia. A diferença entre o natural e o café em pergaminho vai ser o tempo entre o primeiro dia que espalhou e a primeira, segunda e a terceira dobra. Aqui também é recomendado trabalhar ele com leiras, entreleiras, leiras, entreleiras. Se o produtor optar por trabalhar como está aqui, também pode. Como aqui não tem pisoteio, é só rodar bastante, que ele já está espesso, percebe? Percebo. Aqui ele está quente. Em breve, isso ao rodar vai girar e ele pode permanecer aqui com o café nesta espessura, rodando sem a necessidade de fazer leira e entreleira. Quanto mais suave você sentir o aroma aqui, mais delicado, um docinho, um floral, mais incrível ele vai chegar na xícara. Uma secagem bem feita no terreiro deixa o café assim, com um pergaminho intacto. Então, quanto mais intacto ficar o pergaminho, mais perfeita será a secagem, mais uniforme vai ficar o grão e aí nós vamos obter lotes de alta qualidade
com alta uniformidade e, somado ao repouso, um café com um equilíbrio muito grande. Para cafés especiais de alta pontuação, como é o que nós pretendemos produzir aqui, quando o café chegar abaixo de 18%, vamos colocar no bag, 30 dias de descanso. Depois a gente finaliza para 11. Esse café, ele estava, quando o Borém esteve aqui pela primeira vez, ele estava numa carreta, fechado, mas sem controle de brix nem temperatura. Então o que a gente fez foi chegar com 60 horas e despolpá-lo e colocamos aqui. Então não teve 60 horas dentro da carreta? Dentro da carreta. E não teve controle, não soubemos nada o que estava acontecendo com ele. Aí decidimos tirar com 60 para fazer aquela média entre 38 e 72, né? E aí fizemos isso e é um risco. Pode dar certo como pode não dar certo. Não quer dizer que esse café está ruim ou estragou. Mas é um risco. Mas é um risco. É arriscado. E aí o que eu falo para o produtor? Você quer correr o risco? Porque isso aqui é dinheiro, isso não é café. O dinheiro é seu. Não, eu quero correr menor risco e maximizar resultado. Então nós vamos fazer aqui. O que o Túlio faz aqui é uma postura empresarial. Então ele é um empresário de cafés especiais. E o cliente quer consistência, quer comprar o mesmo padrão todo ano. Então a gente tem que ter um processo que mantenha a consistência da qualidade. É isso que é o bacana do conhecimento, da aplicação da ciência. A ideia aqui então é tentar associar os ganhos da fermentação, minimizando o custo e maximizando qualidade. Então esse é um desafio que praticamente todo produtor gostaria de ter. Podemos produzir lotes utilizando essa técnica Honey para alcançar altas pontuações? Podemos, mas aqui o equilíbrio entre volume e qualidade, o fiel da balança é o resultado econômico para o produtor, que no final das contas é exatamente esse equilíbrio entre qualidade, custo e resultado sensorial. Café é prazer. O que a gente vende para o consumidor lá na xícara, na cafeteria, na casa dele, no seu escritório, é prazer, é relacionamento. E o prazer de tomar o café, de conviver, no fundo é isso que a gente vende. Cafés especiais para mim significa prosperidade para o produtor e para aqueles que estão em torno dele e para toda a cadeia. Então é uma satisfação, é uma alegria, é a realização de uma dedicação de muitos anos, estudando, pesquisando e desenvolvendo tecnologia em prol dos cafés especiais do Brasil. Nós nos orgulhamos muito assim. São 3 filhos, né? Cada qual nas suas áreas, mas eles todos participam da fazenda. Todo mundo, sabe, cada qual tem o que contribuir. Pai, você produz, deixa que a gente te ajuda no A, no B e no C, sabe? Então isso é muito rico. O que a gente tinha para fazer nesses 45 anos, praticamente está tudo feito. Não há nenhuma expectativa, pelo menos por enquanto, de que algum filho de outra geração venha, porque todos eles estão extremamente bem em cada uma das suas áreas que eles trabalham, são sócios das empresas, vão virar professores universitários daqui um dia, o André, que eles consigam, se quiserem, administrar a fazenda com esse conselho de administração, com governança e com pessoas contratadas para isso. O Play no Agro fica por aqui. Todas as informações desta edição você acompanha nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Até a próxima. Tchau.